Olá, povo lindo! Estamos começando mais um podcast com os artistas nessa sexta-feira e a nossa convidada, Ana Cabalini, nossa cantora gospel, está aqui para mais um convite do nosso programa, juntamente com o nosso produtor Daniel Oliveira e com a nossa Rebeca, apresentadora, e comigo, Érica Almeida. Então vamos mais um bate-papo bem à vontade. Puxa sua cadeira, chama a família e vem para cá para saber mais um pouco mais dessa artista, dessa cantora que com a sua voz maravilhosa está encantando, né? A Europa, o Brasil e vamos que vamos. Olha que maravilha, hein? Já tá encantando aqui na Europa. Uau, que chique! Eu já conheço já a Ana Paula desde o Espírito Santo lá no Brasil. Legal. Tá, porque agora a gente tá na Europa, tem muita coisa, muitas perguntas. Quando ela começou o ministério dela, a gente já levou você, foi lá na Adebras, no Bispo Samuel Ferreira. Foi aquela maior igreja, eu não conhecia ninguém. E falei assim, Ana Paula, você quer cantar nessa igreja que tem 10 mil pessoas? Amigo, hã? E eu usei a minha fé, que eu trabalho muito espiritual. E aí eu falei assim, cara, eu vou colocar essa mulher lá pra cantar naquela igreja lá da Adebras, que tem mais de 10 mil pessoas. Já estou ansiosa para ouvir essa voz. E aí sabe o que aconteceu? Ela foi, falou que queria cantar e eu usei muita fé. E aí eu consegui colocar a Ana Paula quando eu falei assim, caraca, eu tô aqui nessa... A gente subiu aquele palco cheio de gente e eu vi aquelas 10 mil pessoas assim na galeria. Eu falei assim, caraca, Ana, você tá aqui junto comigo. Eu sou doido mesmo, sou produtor. Eu sou produtor doido mesmo, onde que eu estou? Eu vi aqueles Daniel gosta de bichos. desafio, você entendeu, né? legal. É por isso que o nome dele é Daniel. Ele já tá acostumado com os leões. É, exatamente. E aí eu falei assim, mas eu não conheço ninguém lá na Debras, como vai acontecer? Aí o espiritual falou pra mim assim, procura o pastor Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira. Cara, eu fui procurar o bispo Samuel Ferreira, eu não tinha contato com ousadia. nada, pessoal. Quem é você pra procurar o bispo Samuel Ferreira, cara? E aí eu já liguei e falei assim, gente... Eu tô entrando em contato coloquei a minha cantora lá em cima, falei assim, tô entrando em contato através da minha cantora, que vai estar aqui em São Paulo, estamos com uma turnê, e eu preciso colocar ela pra cantar aí na Igreja Adebras. E aí foi aí que a Ana Paula chegou. Quando ela chegou, a gente começou a fazer um trabalho junto, ela não tinha empresário. E ela conseguiu um empresário. A empresária dela falou assim, eu quero carregar você também junto com a gente. E ali a gente começou as conexões. Não foi, Ana Paula? 30 dias em São Paulo, né? Nossa, Turnê. e aí a gente conheceu a Mara Maravilha. Também falei assim, eu quero colocar ela lá pra cantar juntamente com a Mara Maravilha. E foi, a gente rodou São Paulo, passamos um perrengue também. Foi. Mas foi muito legal. Ana Paula, fala pra nós, né? O pessoal que tá assistindo em casa, nesta sexta-feira, porque tá pegando fogo, calor, hein? Muito! verão. Demais. Lisboa tá um pouco parecido com Dubai. Fala pra mim, Paris tá assim? Não. Paris, não, eu não sei o que passa com essa cidade, mas mesmo no verão tá chovendo. Porque eu chego em Paris, é chuva, dá uma chuva, um vento, aí você tem que andar com um monte de capote. Quando eu fui lá inverno. também era assim. Não para de chover. Peguei o Covid lá. É, né? Mas enfim, a gente vai marcar também, falando de Paris aqui, para não fugir do nosso bate-papo, vamos aproveitar também e agendar você lá em Paris, porque eu usei Por minha favor, fé, eu não né? conhecia ninguém. Seja bem-vinda. Eu acho que se você vir cantar em Paris, a chuva vai parar. Por favor. Trazer o sol, né, Rebeca? E aí vai acontecer também aquela situação, que agora eu vou usar o espiritual para me levar a cantora Ana Paula lá em Paris. Apesar que quando eu cheguei em Paris eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu não conhecia ninguém na Europa. Eu tenho muito testemunho aqui da Europa para contar para vocês, que vocês vão rir e a gente vai dar muita risada aqui, como que eu cheguei aqui na Europa. Então, eu queria saber, Ana Paula, como iniciou, você vai falar pro povo agora que tá de casa, porque eu sei, mas eu não vou deixar, eu vou falar, não, ela que vai falar, como começou a sua trajetória, como você descobriu esse talento, falou assim, não, eu quero cantar, porque eu já tentei cantar e só no chuveiro. Meu Deus. Só Então fala pra misericórdia. nós aí, que tá em casa nessa sexta-feira aí, ó, quer assistir um podcast aí. E o pessoal do Brasil também pode estar assistindo também. Sim, com
Com certeza. E inscrever também no nosso canal do YouTube. Sim. Tá bem? Então fala pra nós. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Foi uma surpresa. Já quero agradecer o Daniel. Me fez o contato e eu fiquei muito feliz. Então, eu comecei aos 7 anos de idade, né? A minha família não era cristã. Todos serviam uma outra religião. E eu conheci uma vizinha e falei que eu queria ir na igreja com ela. Fui à igreja. E no dia, nesse mesmo culto, Deus usou o pastor e disse: olha, essa menina que está dormindo no banco. Eu vejo um chamado de Deus na vida dessa menina. E aonde ela não puder ir, Deus vai enviar a voz dela. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. E eu vejo Deus fazendo isso, iniciando na casa dela. Amém. Nessa altura, minha mãe tinha uma dor de cabeça muito grande, assim. E meu pai já estava vendendo as coisas em casa para comprar medicação, minha mãe fazendo tratamento. Eu não entendia muito bem o que minha mãe tinha, mas hoje sei que minha mãe era um tumor no cérebro. E aí eu cheguei em casa e falei: mãe, eu fui naquela igreja. E o pastor disse que quando eu cantar, Deus vai curar pessoas. E que Deus vai começar a fazer isso na minha casa. Então eu acredito que Deus vai curar você. Amém. Então eu acreditei nisso, só que os meus pais não acreditavam, né? Serviam uma outra religião. Mas eu continuei acreditando, e aquilo, cada dia que se passava, aquelas palavras, elas iam crescendo dentro de mim, e eu queria ver tudo aquilo que Deus disse que faria através da minha vida. E já não era mais uma música. Eu sabia que era algo extraordinário que Deus ia fazer, mesmo tão pequena, mas eu senti o desejo de ver Deus fazer o que Deus disse que faria na minha vida e que queria que acontecesse na vida da minha mãe. E aí eu falei: mãe, vamos no culto, porque o pastor vai me dar oportunidade e quando eu cantar, Deus vai curar você. Aí minha mãe foi ao culto. Minha mãe foi ao culto contra o meu pai e tudo, mas foi. E chegou no culto, ela disse assim: se esse Deus dos crentes me curar, hoje eu vou servir esse Deus dos crentes. Desafiou. E minha mãe então foi. E aí naquele dia Deus usou o pastor e disse para ela: olha, Deus está curando você de uma enfermidade que para a medicina já não tem mais jeito, você foi desenganada pelos médicos. Mas hoje o Senhor está te curando. E Ele não vai te curar aqui. Ele vai te curar essa noite em sonho, para te mostrar que Ele é Deus, porque você não acredita. Aí a minha mãe foi para casa, teve um sonho, e naquele sonho Deus curou a minha mãe fez os exames, minha mãe não tinha mais nada, e a minha mãe aceitou Jesus. E aí, aos 13 anos de idade, eu tive o prazer de descer as águas e me batizei junto com a minha mãe. Nós nos batizamos juntas. E aí começamos a nossa trajetória servindo ao Senhor. Não foi fácil, porque agora nós enfrentávamos o meu pai, a família, que não era da... Que não aceitava, de jeito não aceitava. Nenhum. Então, aí veio a prova de... eu disse que vou fazer, mas eu quero saber até onde você está disposta. Porque chamado não é a parte bonita, né? Subir no altar, as fotos, holofotes, redes sociais, a música que lançou, não é. Os bastidores. Não é. É o secreto. É a hora que Deus fala assim: agora sou eu e você, e eu quero saber até onde vai a sua fidelidade, até onde eu posso contar com você. E Deus pôde contar comigo. Glória a Deus. Meu pai não aceitava, então eu cantava na igreja, terminava o culto, 9, 10 horas, eu já sabia que eu ia dormir no portão da minha casa. A religião do seu pai, como você diz, é outra religião? Era Umbanda. Umbanda. Eram todos da Umbanda. A minha tia era dona do centro espírita, então ela comandava a família, então até a parte financeira. Então foi para você, eu entendi que você foi como Abraão, que Abraão ele cresceu no ambiente da família dele dessa forma. Por isso que Deus falou: sai da sua parentela, porque eles eram idólatras. Então Deus escolheu você um adorador entre eles. Sim, sim. Uau. E ali eu tinha esse desafio, né? Cantava.
O culto era lindo, maravilhoso, Deus falava, Deus me usando e tal, tudo lindo, mas eu sabia que quando terminasse o culto, eu não ia dormir na minha casa. Então, era sentadinha no portão da minha casa, porque no outro dia o meu pai ia abrir o portão para mim às 7 da manhã. E eu tinha que estar no portão da minha casa. Se eu fosse para a casa de um vizinho, para alguém, procurar um abrigo, eu ia ter um problema mais sério. E muitas das vezes a igreja era perto, eu ia sozinha e minha mãe estava dentro de casa, aflita, orando, pedindo a Deus pela minha vida, e o meu pai dentro de casa possesso. Nervoso. Que eu vou matar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, porque eu estava na igreja. Enfim, passei por esse desafio, vivi muitas situações assim concernente a essa situação de ter que enfrentar essa situação por amor àquilo que Deus disse que faria na minha vida, né? Por agora conhecer Deus de uma maneira mais profunda, porque agora aos 13 anos eu decidi fazer essa aliança com o Senhor, me batizar, reconhecer. Você enfrentou tudo e todos, né? Sim, então foi um desafio muito grande. E passou. E aí, aos 19 anos, eu me casei. Me casei e aí fui viver o chamado e viver tudo aquilo que Deus tinha a fazer na minha vida. E aí sim, eu vivi a profundidade do meu chamado e fui viver as maiores experiências com o Senhor, né? Porque quando somos meninos, vivemos coisas de meninos, sim. né? Verdade. Mas quando somos adultos, vivemos coisas de adultos e tão profundos que a gente nunca imaginava que nós viveríamos. E eu, no início, pensava assim, que legal, vou ser usada, Deus vai fazer, Deus vai curar. E eu achava, só via essa parte bonita, né? Mas eu não imaginava a profundidade que Deus iria me levar de fato. Né? Isso me lembra muito Ezequiel 47, que fala sobre as águas profundas, né? À medida que você foi se entregando, Sim. mais você foi se aprofundando Sim. e Sim. hoje vivendo integralmente. Né? E esses desafios Pra ele. é o que faz com que você entenda que quanto mais profundo, mais íntimo você se torna. Mais dependente. E aí você vai entendendo o motivo, por que Deus me chamou, né? Então, aos 19 anos foi quando o meu ministério foi mesmo, que eu comecei a ter agendas e Sim. tal, e enfim. Só que depois, aos mais ou menos os 22, 23 anos, aos 22 eu tive a minha primeira filha. Foi minha experiência. Eu não podia engravidar, eu tinha um coágulo no meu ovário, o médico disse que eu não podia engravidar. E eu estava ali para marcar uma cirurgia para retirada do meu ovário e do meu útero. Eu não podia mais engravidar. Sim. Mas naquele dia, ao fazer a ultrassom, o médico disse, essa ultrassom parece de uma mulher e essa parece de outra. Porque essa mostra um problema que nós precisamos resolver urgente. Mas essa mostra que daqui 9 meses você vai ser mãe. Então Glória você a não Deus. fez a cirurgia, não precisou? Não fiz. Uau! Foi ele que Eu fez a não cirurgia. tinha mais coágulo, não tinha mais cisto e eu agora estava gerando a minha filha, Que que hoje lindo. tem 15 anos. Uau. Ai, que lindo! E depois, que é a minha continuação, tá? Porque minha filha é cantora também. Recebeu aí a unção. Mas ela tá no Brasil. Tá no Brasil. Ok. Tá no Brasil. E depois, aos 23, eu tive a minha filha, a Alícia. A Alícia é o início de tudo. De uma trajetória da tua vida, né? Eu acho que foi a parte que mais que me mostrou assim por que você veio, né? Eu tive a Alícia, minha gravidez foi maravilhosa, minha médica excelente. Agora eu tinha plano de saúde, né? Eu estava num hospital particular, me sentindo super segura, minha gravidez maravilhosa, eu não sentia nada, tudo perfeito. E eu tive a Alícia e aos 4 meses de vida, já no dia do parto, já a gente é mãe e a gente tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, na hora do parto, a Alícia deu uma convulsão. Então, ela entrou debaixo da minha costela e ali eu já perdi os sentidos e eu não tinha, não consegui viver o meu parto, porque a dor era muito grande. Então, ali eu já senti, alguma coisa aconteceu.
né? E fui pro quarto, levaram minha filha, e aquela coisa dentro de mim, alguma coisa aconteceu. Eu disse, mãe, tira a roupa da minha filha, porque eu quero ver o corpinho dela, se ela está perfeita. E a minha mãe tirou a roupa. Não tem nada, filha, tá tudo perfeito, a gente acompanhou a pediatra, não tem nada. E eu falei, mas eu preciso ver. E quando minha mãe tirou, ela tinha algumas manchinhas brancas nas costas, na barriguinha, no bracinho. E aquilo ficou na minha cabeça e eu ficava, não, tem alguma coisa que tem a ver com essas manchinhas. Foi feito o teste do pezinho, porque era hospital particular, então já sai de lá com o teste, fizeram o teste. E a minha filha normal, tudo bem. Depois de um mês, fez outro testezinho da orelhinha. Minha filha é perfeita. E aí eu fui tentando me acalmar. Só que até então, a Alicia tinha alguns espasmos, algumas convulsões fraquinhas, mas eram convulsões. E aí chegou a ter 40 por dia. E eu comecei a perceber, comecei a fazer as contagens e perceber os momentos mais críticos do dia, que ela tinha mais crises e tudo. E a médica dizendo, não é nada, é só um sustinho de bebê, todo bebê tem esse sustinho. Mas aí eu percebia que ia aumentando os sustinhos, porque ela assustava e ela ia e ela não voltava, e ela perdia o fôlego. Nossa. Até que um dia eu falei, doutora, tem alguma coisa estranha, e dentro de mim eu nunca vi uma pessoa dar convulsão, mas dentro de mim algo me fala que isso é uma convulsão. Filmei, levei para ela, mas mesmo assim ela ainda ignorou. E um dia, dando banho, a Alicia deu uma convulsão mesmo, que ela se torceu, demorou voltar, e ela falou assim, eu liguei para a médica e ela disse, corre agora para o hospital, e eu tô indo encontrar vocês, e a sua filha pode ter só 5 minutos de vida. Meu céu. E aí eu corri para o hospital do jeito que a gente estava, né? Tava com roupa de dormir e tudo, a gente chegou no hospital e eu tava crendo assim que não, é uma convulsão, mas eu já ouvi dizer que é uma convulsão que pode ser uma febre. Então pode ser uma febre e a gente vai embora, eu vou voltar para casa com a minha filha. E aí o médico disse, olha, nós não temos neurologista de plantão e o caso da sua filha é um caso grave. A gente vai ligar para o doutor Alexandre e vamos conversar com ele. E aí ela ligou, conversou, e aí o médico disse, como é que é as convulsões? É assim, assim, ela deu uma convulsão na hora. Aí a médica explicou, ela está tendo uma convulsão agora, é assim, assim, assim. Ele, eu já sei o que ela tem. Amanhã de manhã eu vou para falar com os pais, essa criança vai ficar internada, vai fazer uma tomografia e ela vai para a UTI agora. A Alicia fez a tomografia e foi para a UTI e eu implorava porque eu queria ficar junto. A médica que estava de plantão era cliente do escritório do meu marido, e ela disse, eu vou deixar ela ficar, mas ela vai ficar numa cadeirinha ali no cantinho, não pode mexer com a criança, vai ficar ali no cantinho, nem pode sair. E eu fiquei ali, e sentada naquela cadeira, eu vivi os dias e os momentos mais difíceis da minha vida, assim, que ali foi Deus dizendo para mim, eu quero ver até onde que você vai. E você adorando, cantando. E ali eu sentada naquela cadeira, eu disse, olha Deus, aos 7 anos de idade o Senhor me chamou e o Senhor disse que através da minha vida o Senhor me ia curar. O Senhor ia curar pessoas, o Senhor ia realizar milagres e hoje eu preciso de um milagre na minha casa. Então eu acredito que o Senhor está fazendo em mim para que através de mim o Senhor faça na vida de alguém. Eu experimentei o milagre. Sim. Então eu sei falar de milagre, né? E naquele dia eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu vou cantar descalço. Eu não sei o que fazer, coração de mãe desesperada. Então eu falei, eu vou cantar descalço. Vai ser um ato de humilhação. Eu vou me humilhar diante do Senhor para que o Senhor me responda. Por que é que o Senhor me deu a Alicia? Na altura, eu cantando, viajando, é agora que chegou a hora de o Senhor fazer tudo que tinha que fazer. E por que que o Senhor me deu a Alicia? Passado-se 1 ano e 6 meses. Nesse dia, o diagnóstico da Alicia foi, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai se alimentar de comida sólida. A Alicia tem 1 ano de vida.
Nossa, já veio o bloqueio para bloquear seu ministério, Sim. né? Para dizer assim, Sim. agora acabou, Sim. eu vou te parar E é aqui. justamente isso. E interessante que quando eu estava grávida, a minha mãe me disse assim, Ana, você não pode ficar grávida de novo. Eu acho muito interessante ressaltar isso. Minha mãe disse assim, você não pode ficar grávida de novo, você precisa, se você acha que está grávida, você não tem certeza, então toma um remédio para você não ficar grávida. E aí eu falei assim, não mãe, eu não vou, porque dentro de mim eu sei que eu estou grávida. Eu já me sinto grávida da Alícia. E minha mãe disse, toma um remédio, porque você ainda não sabe, você ainda não fez o exame, então ainda não está na sua mente, você ainda não tem certeza, para que você não fique grávida, você não pode ficar grávida. Eu estava vivendo uma situação complicada naquele Remédio momento. era para saúde ou remédio? Não, era para abortar. Para abortar. Sim. E naquele dia, dentro daquele hospital, quando o médico disse tudo aquilo, o diabo Você disse tinha pra mim- tomado? Não, Ou não? não, Aí não, tinha tomado. O diabo disse para mim, tá vendo? Se você naquele dia tivesse tomado, hoje você não estava dentro de um hospital, não estava vivendo isso. Nossa. Agora sua vida parou. Agora você não canta mais, agora você não vai realizar os projetos que você tinha, porque agora você vai viver a sua filha. Mas ele não sabia que aonde era o fim, era o início de tudo. Era ali que a menina agora estava nascendo uma mulher. Sim. Alguém com uma experiência forte com Cristo. E eu vivi. E aí, 1 ano e 6 meses depois, eu estava cantando num congresso e Deus usou um pastor. Quando eu estava chegando no templo, ele disse, cantora Ana Paula, já pode vir para frente, porque eu estava dentro do quarto do hotel e Deus já estava falando comigo a seu respeito. E ele falou assim, você lá no 5º andar daquele apartamento, com aquela criança nos braços, você levanta ela para cima e diz, Deus, até quando eu vou ver isso? Até quando a minha filha vai ter essas crises e o Senhor não vai me responder? Por que é que o Senhor me deu a Alícia? Uau. Uau. Aí ele disse assim, cada vez que ela vai ficando assim, toda tortinha, ele fez exatamente como eram as crises. Nossa, e ele não te conhecia, o Não. pastor? Nunca tinha Nossa, visto na muito minha forte. vida. E ainda era chileno. Nossa. Então, Deus pastor tirou Vitor longe. Hugo, da Ives Church, Ah, já Vila lembrei. Velha. Uma bênção, pastor Vitor Hugo. Que hoje conheço, mas não conhecia. E aí ele disse, cada vez que ela vai ficando assim, toda tortinha, o seu coração se fecha e você grita com o grito da sua alma, aonde é que o Senhor está? Até quando eu vou viver isso? E aí ele disse assim, mas hoje Deus manda você colocar as sandálias nos seus pés. Porque ele ouviu o propósito que você fez dentro daquele quarto, daquele hospital. E ele diz que a partir de hoje o seu milagre está sendo gerado. Cada vez que você adora, Deus toca numa parte do corpo da sua filha. Aleluia. E vai gerando esse milagre na vida dela. E aí você perguntou, por que que Deus me deu a Alícia? Então Deus te responde hoje. Deus te deu a Alícia para que ele não te perca. E todas as vezes que você pensar em desistir, você vai olhar para ela. E você vai entender que a sua adoração gera milagre na vida da sua filha. É por isso que Deus te deu a Alícia. Então, esse testemunho da minha filha foi cura para mim, Que lindo. foi cura para outras pessoas, muitos congressos de mulheres Das que eu minhas feridas sai ministrei. o poder para curar, né? Sim. Como diz aquele E eu louvor. aprendi isso, que Deus não vai fazer sem antes fazer em você. É. Então, o que nós não entendemos quando a gente inicia o nosso ministério, quando Deus nos chama para algo, é que a gente não entende que Ele vai nos provar na mesma área é que nós vamos ser usados. Sim. Né? Então, eu estava vivendo aquilo naquele momento porque Deus queria fazer algo extraordinário na minha vida. E a partir daí é que, depois da Alícia, é que eu assinei o contrato com a primeira gravadora. Uau. Foi o meu primeiro Foi CD. toda uma preparação para Sim. que, né, o coração dela não Foi, se desligasse realmente Desligasse. do Senhor. Foi o meu primeiro trabalho, Não Questione, que era uma música justamente por causa da Alice. Vamos cantar um né? E for. Foi um empresário que era um amigo, e um empresário, ele disse assim, se você tivesse um CD, ia te ajudar muito, né, com a sua filha. Mas eu já não tenho mais esperança. Mas hoje Deus me trouxe aqui, era 1h da manhã, na minha casa.
E ele disse, mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que a partir de hoje eu sou seu empresário. Nossa. E eu vou te dar a gravação do seu CD. Me deu a gravação do CD, as fotos, Glória a a reprodução do CD e até a gravação do DVD do dia do lançamento, que a igreja estava lotada, Que todos os lindo. cantores, amigos, pastores, pregadores. E foi uma festa linda para a glória de Deus. Quantos álbuns já foram gravados? 2. Ana Paula? 2. É. Excelente. Não questione e você vai cantar. Mas, além disso, você cantou também numas provas que eu acompanhei o ministério dela, porque produtor, ele entra na internet. E pesquisa tudo, né? Eu vi lá na internet, você É um cantava assim. stalker. Por que ela só canta essa música? É adorar quando Deus não responde. Canta um Ele pouquinho dessa louvor. música pra gente. O refrão. É essa que você É adorar quando Deus não responde. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Caraca, Uau. essa música eu ficava ouvindo lá na internet, ficava pesquisando. Porque ela só canta essa música. Agora tem sentido, sim. Porque ela foi parar lá É, naquela sim. igreja de 10 mil pessoas. Foi num dia improvável. Deus faz na hora que você já não... Não acredita mais. Esqueceu das promessas, Ah, Deus, né? qualquer coisa que o Senhor fizer aqui tá bom, porque eu tô do jeito que eu tô aqui, qualquer coisa tá bom, não tem. E aí Deus pega o improvável, né? E foi o que aconteceu. Nós estávamos naquela turnê de 30 dias em São Paulo, mas eu estava enfrentando um câncer na minha tireoide. Foi aquela que eu te acompanhei na assessoria? Sim. Que a gente marcou essa Eu turnê. cantava Isso, e né? descia, né? Passava mal por causa E das... quando é que você descobriu o câncer? Você sentia mal? Porque muitas vezes tem pessoas que têm, não sabem porque não tem sintoma. Então, não tem Aconteceu sintomas. algo, tipo, você desmaiou, você estava não. no altar, aconteceu algo diferente que você não... A primeira vez eu estava numa turnê também, no Rio de Janeiro. Eu estava cantando e percebi que, tipo, eu cantava e eu ficava rouca muito fácil. E eu não sou de ficar rouca assim. Então, eu percebi que era uma ou duas músicas, acabou. Já não tinha mais voz. Se eu fosse para uma vigília, então, que é à noite, que as suas cordas vocais de noite é mais complicado para você. Então, era pior ainda. Porque aí era uma música e pronto. Eu não podia nem ministrar muito, era cantar só. Porque se eu falasse muito, eu também não conseguia terminar de cantar a música. E eu sempre gostei de músicas alcançar notas muito altas. Então, isso começou a me trazer muita confusão. Você viu a diferença, né? Então eu sentia muita diferença por isso. Então, aí depois, o outro processo foi quando eu comecei a sentir um carocinho, né, nessa região, e comecei a perceber que estava tendo algumas alterações. Fui fazer os exames de taxas de hormônio e tudo, da tireoide, né, e tudo, e vi e percebi a alteração. Era BRADS 2, eles não consideram o câncer de tireoide como câncer, né? Mas o tratamento é igual, né? Eu fazia 48 horas de radioterapia, né? Ficava 48 horas sem contato com as pessoas. A parte mais difícil era ficar 48 horas longe da Alicia. Sim. Né? Dos filhos. Porque eu ficava no quarto, ela vinha para a janela e batia na janela, tipo, me chamando, e aquilo, meu coração doía muito, né? A gente dormia juntinhas, né? E aí, essa foi a parte mais difícil. Mas cantar, eu nunca deixei de cantar. Perdi todo o meu cabelo, mas eu nunca coloquei um lenço. Coloquei um lenço, eu até tenho uma foto com lenço nas minhas redes sociais, mas era tipo assim, só para aquele charmezinho, assim, vamos fazer um lenço, porque a menina que me deu um lenço, que era um lenço chique e tudo, eu quis agradar. Sim. Mas assim, assumi e cantei, eu atendi agendas. Adorando, louvando, nunca deixei a agenda, fui para a agenda depois de uma sessão de quimioterapia, entendeu? E Ana Paula, se tu fosse trazer aqui uma lição para a gente já finalizar aqui o nosso programa, que já está chegando ao fim, se fosse trazer aqui uma palavra, né, de encorajamento
com toda essa tua jornada, toda a tua história, o que é que tu traria, assim, pra gente que pudesse realmente... Eu usaria o título do meu primeiro CD. Não questione. Não questione porque você não entende o que Deus faz agora, mas você vai entender depois. Como diz lá em João, Então, o que só eu faço, viva. o que eu faço, tu não sabes agora, mas Não compreenderá vai entender depois. E vai perceber que na profundidade daquilo que Deus vai te levar, os lugares por onde Deus vai te levar, as muito coisas melhor. que Deus vai fazer, melhor. você vai entender que foi necessário tudo que você passou Sim. hoje. Porque foi a escola, foi a formação para o que você vai viver Sim. daqui a um tempo. Ou Você seja, vai não ter subestime história. o seu processo, É, né? não tem nada melhor do que você poder dizer com propriedade de causa, olha, você vai passar, porque eu passei. Sim. Você vai vencer, porque eu venci. Amém. Porque você agora sabe que Deus faz e o que Deus está fazendo. Amém. Né? E se você fosse trazer algum louvor aqui pra gente, pra finalizar, qual seria? Qual o louvor, assim, que de alguma forma tocou o teu coração, te moveu e que... E te marcou Para também. todas as guerreiras que estão assistindo, É, para deixar marcado. Então, é uma canção que eu cantei, fiz um vídeo uns dias antes de pegar o diagnóstico. E depois eu entendi, eu cantei essa música e agora eu tô vivendo ela, que é: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Quem mesmo ao silêncio jamais me deixou só. uau. É isso. Muito Esse louvor é bacana. lindo. Forte, hein? Bom, Estamos aqui terminando o nosso podcast, mas tão rápido, sexta-feira, todo mundo quer descansar também. gente, A pena, né? queremos ficar mais um pouco com a cantora. Mas terão outros momentos, outras Vamos, oportunidades, Mas com eu tô achando que certeza. sexta-feira tá passando muito rápido. Tá. É isso mesmo. O mais lindo é isso de tudo, né? Deus, ele traz essa conexão para impactar vidas. O que passou com você é realmente para mulheres, porque hoje em dia as mulheres não estão, muitas estão sozinhas, Sim. lutando, tendo lutas, não tem o seu companheiro do lado. E isso aí faz entender que a força de uma mulher, né, A guerra é individual. é individual. O processo é individual, o A gente crescimento. precisamos somente de Deus. E nada também é pra sempre, né? Todo processo Sim. que você passa na vida, você tem que entender o seguinte, que vai doer, vai machucar, mas vai tranquilizar depois. Gente, antes pra gente concluir, porque o povo vai ficar perguntando, né? E a conclusão, como é que tá a Alícia? A Alícia hoje tem 13 anos. E a Alícia anda, a Alícia Olha, fala, que delícia. Glória a a Alícia Deus. estuda. Amém. Então, era um ano de vida, mas Deus deu. A Alícia tem 13 anos. Glória E a você Deus. esqueceu também. E seu pai, como ficou? O meu pai, Aceitou Jesus? o meu pai aceitou Jesus no último dia de vida. Oh, né? glória. Meu pai aceitou, eu tenho uma fotinha dele segurando a mão dele. E ele aceitou Jesus no último dia. Me Que pediu lindo. perdão para Olha algumas que maravilha. coisas e tudo. A minha tia também, que era dona do Centro Espírita, também no último dia ela aceitou Jesus, faleceu com um câncer na garganta. E eu cantei para ela e disse: tia, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, aperta minha mão. Nossa, que E ela maravilha. apertou a minha mão e a lágrima desceu, e no dia seguinte a minha tia faleceu. Olha que testemunho lindo. É, muito forte. Foi a escolhida do Senhor para salvar Foi. a família. A Sim. coluna Hoje da toda a minha casa. família, eu tenho até uma prima que hoje ela também já está aí cantando, fazendo agendas. Tenho meus primos que hoje são pastores. Que bênção. Deus entrou na minha casa e na minha Glória a família. Deus. E não esqueça, antes de terminar o programa, claro, deixar o seu Instagram, seu contato, né, Daniel? Ela já pode deixar, né? Porque nós já estamos Já finalizando. estamos... Pode deixar. Instagram é a Ana Cabalini, né? O Instagram, o Facebook, Ana Cabalini, o YouTube, Ana Cabalini. Tem as minhas músicas também na Spotify, Deezer, né? Bacana. E o meu contato é com o Daniel, meu Boa. assessor. Então você pode entrar em contato conosco, né? E o nosso programa de sexta-feira está acabando, mas na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, né?
Boa. Sim. Mais um convidado especial. Sim. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Tchau, Tchau, tchau. gente.